Assim, primeiro, eu penso que o modo da gente lidar com pensamentos polarizados é de um modo racional, tá? Porque recentemente eu tive uma desavença com um youtuber em que ele afirmou que as pessoas elas são motivadas por afetos e emoções e etc. Tudo bem, nós somos motivados em grande parte pelas nossas emoções, é correto. Porém, isso não é eficiente para mudar a ideia das pessoas. Os métodos mais eficientes para que você atinja... Olha essa foto aí. Nossa, eles fizeram um escândalo por causa disso? Nesse aspecto eu sou muito progressista mesmo, porque... Achei ok. Mas deixa eu voltar pro fio da meada. Os métodos mais eficientes para convencer uma pessoa é mostrando ferramentas de pensamento crítico para ela. Então, tudo isso que eu tava falando para você aqui sobre vieses cognitivos e também sobre falácias vai ser muito mais eficiente do que calúnia, vilipêndio, taxação e apelação emocional, por incrível que pareça. E eu não estou inventando isso. Existem estudos replicados que corroboram isso. De que, geralmente, para que você convença uma pessoa a mudar de ideia em relação a uma teoria da conspiração, que costumam ser piores até mesmo do que uma polarização política, é justamente através da exposição de ferramentas de pensamento crítico, como, por exemplo, vieses cognitivos, e não somente apresentar, mas ensinar as pessoas a avaliarem essas conspirações através dessas ferramentas. Isso diminui e muito a possibilidade dessa pessoa aderir a uma teoria conspirativa. Contra-argumentação também não funciona, exceto que você apresente as contra-argumentações antes de apresentar as teorias de conspiração. Outra coisa que existe também, que é o viés de ancoragem. As pessoas, elas tendem a acreditar mais naquilo que foi apresentado antes. Tá? Elas dão mais peso. Então, aquilo já reformula o pensamento, o posicionamento dela em relação a determinada situação. Então, o que mais funciona, por incrível que pareça, então, se tu quer realmente convencer um direitista e tal, é de preferência pegá-lo antes, tá? No caso, antes dele ser exposto a teorias conspirativas ou polarizadas, apresentando os melhores argumentos e também toda a possibilidade de viés cognitivo e falácias lógicas e toda a possibilidade de erro, de falha argumentativa ou de raciocínio lógico. Porque o que as pessoas querem? Independência. Elas não querem ser doutrinadas. É um erro pensar que é o que as pessoas querem. Porque se tu realmente apresenta com honestidade intelectual todo tipo de truque que elas podem estar sendo submetidas, elas pegam isso. Porque elas querem essa independência, elas querem. E não é no tipo, eu estou dizendo, estou inventando. Estudos indicam isso. Inclusive, eu já postei esses estudos no meu canal. Ah, é? Que realmente funciona. As pessoas, elas querem ferramentas de pensamento crítico. Em que tu tá ali expondo pra elas. Tu pode estar sendo sujeito a falácias argumentativas, de raciocínio lógico, viés cognitivos. E elas vão aproveitar isso. Elas sozinhas vão chegar à verdade. Entendeu? Não adianta tu querer pegar elas pela mãozinha e levar lá. Elas vão se debater, elas vão dizer que não. E, por incrível que pareça, tentar convencer uma pessoa a mudar de ideia em relação a posicionamentos conspirativos piora. Através de manipulação emocional. Tu quer apelar pra emoções, pra manipulação, piora. Ela vai se tornar cada vez mais e mais polarizada e inflexível. O ideal é argumento, é razão, é ferramentas de pensamento crítico, é análise racional. Isso funciona. E é por isso que muitas vezes no meu canal eu digo, não adianta, eu não vou ficar xingando as pessoas aleatoriamente aqui no meu canal. Eu vou desenvolver indisposição emocional, essas pessoas elas não vão querer mais se conectar comigo, elas não vão me ouvir. Ai, porque tu é condescendente, isso e aquilo. Desculpa, mas eu não vou ficar xingando as pessoas aleatoriamente. Eu não vou xingar as pessoas de racistas, machistas, isso e aquilo. Assim, são casos raros em que eu me dou o direito de dizer, eu penso que essa pessoa é machista. Eu penso que essa atitude foi machista ou racista. Tenha parcimônia. As pessoas, hoje em dia, elas são muito bem intencionadas. Eu diria que até no passado, o tipo de educação que nós temos hoje é muito mais sofisticado que as pessoas já tiveram. E dificilmente elas realmente vão ter uma má intenção. Às vezes é por pura ignorância. É porque simplesmente elas deslizaram num termo técnico que já tá desatualizado, sabe? Essa é uma questão que às vezes me preocupa no canal, porque eu tô sendo visualizada por um monte de gente ao vivo, centenas, pelo menos até agora, não por milhares. Em algum momento eu vou dizer uma merda. Não tem como, tu vai errar, em algum momento tu vai cometer um erro.
E aí, o que você faz numa situação dessa? Tu já tem que estar preparado pro cancelamento. Entendeu? Porque as pessoas vão te crucificar quase que imediatamente. Mas pelo menos, pelo público que eu fui construindo ao longo do tempo, ele é muito tolerante. As pessoas me entendem. Elas sabem lidar com críticas. Mas quem tenta te cancelar não é teu público. É não, o não público que não te consome. Exatamente. Então não adianta nada. Ele já não te consumia antes. Exato. Mesmo. Mas é que nesse aspecto eu me sinto orgulhosa, porque eu percebo que se eu mudar de ideia em relação a alguma coisa, meu público vai aceitar. Entendi. Entendeu? Porque eles percebem que eu não tô me posicionando pra agradá-los. Em que eu vou ficar ali alimentando o ego dele e o posicionamento deles o tempo todo. Porque eu sei que existem muitos youtubers que são reféns do público. Pô, eles sabem que se eles mudarem do público, eles de são sequestrados pelo público. Eles vão ser... Eles gostam de um aspecto de você e querem só aquele aspecto. Desfavorecidos. Eles vão ser prejudicados por conta das mudanças de ideias deles, Total. Entendeu? E nesse aspecto, poxa, eu me sinto muito segura de que eu não vendi a minha alma ao diabo. É menos lucrativo? É. O crescimento é mais lento? É. Mas eu sei que também é mais seguro, pelo menos a longo prazo. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu percebo que não é refém do próprio público. Nando Moura, tá? Eu tenho inúmeras divergências com o Nando Moura, eu também percebo que ele mudou o posicionamento dele ao longo do tempo, ele amadureceu muito. Mas o que eu percebo? Que ele é de verdade, tá? Ele surta, ele fica puto, ele xinga um monte de gente, mas eu percebo que ele renova os posicionamentos dele. Em que, em dado momento, ele defendeu o Bolsonaro, e aí o público dele achava isso o máximo, era lindo, maravilhoso. A partir do momento que ele não concordava mais com o Bolsonaro, foda-se, eu mudo meu posicionamento e não me interessa se eu cresci a partir disso. E uma galera ficou continuando com o Bolsonaro mesmo sabendo que estava contra o que ele defendia. Exatamente. Então, assim, esse não é o caso dele. Em que ele não se submeteu, ele não vendeu a alma dele ao diabo. Do tipo, eu cresci desse jeito e eu preciso agradar meu público. Não tem essa, eu mudei de ideia, não concordo mais, ponto final. Então, nesse aspecto, eu admiro bastante o caráter dele, sabe? De estar comprometido com os ideais dele de verdade. Eu percebo que o que ele diz é o que ele realmente acredita. E nesse aspecto, essa autenticidade, eu admiro bastante. E eu me identifico bastante com ele também, porque eu sou muito temperamental, eu sou doida, eu grito, eu esbravejo, eu xingo muito, mas eu fui me treinando com o tempo. Então eu sempre digo que isso aqui é só um personagem, um avatarzinho, toda racional e tal, mas eu sou louca, gente, assim, ó. Eu sou excêntrica, doida, eu gosto de brigar, meu Deus, eu saio de casa louca pra arrumar uma briga, mentira, mas assim, ó, eu sou difícil. Ô, Paquito, agora eu preciso ir ao banheiro, então manda uma pergunta aí, que ela foi 2 vezes, agora é minha vez, hein?